Você sabia que a beleza, o belo, está nos olhos de quem vê? E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que os teus olhos estão contemplando? O que os teus olhos estão vendo? Eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre a nossa autoimagem. Às vezes, no decorrer da nossa vida, as palavras que foram proferidas, algumas muito boas, né? Dependendo do seu contexto familiar, nos seus relacionamentos, elas nos fortalecem, né? Eu me lembro que a minha mãe, sabe, as pessoas chegadas do meu contexto familiar, os amigos, o meio onde eu estava envolvida foi muito saudável e glória a Deus por isso. Mas eu sempre estava escutando palavras assim que, ai, você consegue, ai, vai dar certo, continua sonhando, não desiste, sabe? E isso me ajudou a sempre lutar por aquilo que eu quero. E isso construiu algo dentro do meu coração que eu jamais vou esquecer e me ajuda a ser quem eu sou hoje. E claro, tudo com a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não sei você, qual foi o seu contexto, qual foi a sua vida, qual é a sua história. Muitas das vezes algumas pessoas crescem em um meio muito pesado, com palavras de rejeição, com palavras que amaldiçoam a vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto, relacionamentos, amizades que ferem o nosso coração. Palavras que podem destruir aquilo que há de mais precioso dentro de nós. A esperança. A esperança de continuar. A esperança de superar algumas pessoas, sabe? Elas têm o prazer de amaldiçoar a vida de outras pessoas porque elas não conseguem se curar. Elas já não têm brilho nos olhos para vencer, para sonhar. E aí elas acham que elas também têm autoridade ou são capazes de matar o sonho de outras pessoas. Só porque elas não conseguiram vencer não significa que você também não vai vencer. E hoje nós vamos entrar na nossa oração de número 11 do e-book Curando Feridas Invisíveis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. Eu tenho certeza que hoje Deus preparou na agenda dele para plantar uma sementinha no seu coração e para te dizer e para te trazer esperança, dizer que você é bela, dizer que o que há de mais importante no ser humano não é o seu exterior, não é aquilo que as pessoas podem ver, mas é o que você pode transmitir, é o que você pode ser, é o que você é. A beleza maior de um ser humano não está naquilo que ele pode mostrar, sabe? Mas é aquilo que está aqui guardadinho dentro da gente. A beleza não é essa carcaça aqui do meu corpo. Não, gente. Se você parar para pensar, a maior beleza de um ser humano está dentro dele. Está nas suas emoções. Está no seu coração. Está no processo da maturação da vida. Sabe? É tão bom chegar um tempo da nossa vida e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu não sei pelo que você passou, eu não sei a sua dor, eu não sei qual foi a pessoa que sabotou a sua vida, eu não sei qual foi o momento, eu não sei qual foi a palavra, eu não sei qual foi o tempo, se na sua adolescência, se na sua infância, se na sua vida adulta também, sabe? As pessoas, e você permitiu que isso acontecesse em algum momento da sua vida, elas roubaram aquilo que existe de mais belo em você, os seus sonhos, a sua coragem, a sua ousadia, a sua esperança, sabe? Os seus valores, os seus princípios. Hoje eu estou aqui para te dizer, na nossa oração de número 11, que os olhos de quem vê diz muito daquilo que as pessoas vão pronunciar, vão falar, vão liberar na vida de outras pessoas. É tão bom quando a gente entende que a beleza não tá na roupa, não tá na marca, não tá na maquiagem, não tá nos brincos, se é de ouro, se é bijuteria.
A beleza da vida tá num sorriso, num olhar sincero, numa conversa honesta. Essa é a pureza, essa é a beleza da vida. Do que vale ser belo, ser bonito por fora, do que vale ter coisas caras por fora, sabe? Se você não é capaz de liberar, de ver, de olhar, de falar, de compartilhar coisas boas da vida. Do que vale a beleza exterior, se não existe belo dentro da gente? E é assim que a gente começa hoje a nossa segunda-feira. Falando um pouquinho das verdades da vida, né? Falando que caminhar com Jesus é maravilhoso, mas é muito desafiador. Caminhar com Jesus não nos blinda da rejeição, das ofensas, não nos blinda das tempestades, não nos blinda das dores do mundo, não nos blinda das traições, não nos blinda de nada daquilo que o mundo tem a oferecer. Mas caminhar com Jesus é esperança, é fé, é salvação, sabe? É entender que nos dias mais difíceis pode rolar lágrimas dos teus olhos, sentir aquele aperto no coração por um relacionamento que se acabou, mas é entender que Deus, Ele permanece ali com a gente em todos os momentos e que a nossa vulnerabilidade e que a nossa fragilidade perante o Senhor, entregue ao Senhor as nossas dores de uma forma sincera, de uma forma gentil, honesta e humilde, atrai o coração dele, sabe? Quem é o pai, quem é a mãe que vendo um filho sofrer não vai se compadecer? Pois é, e hoje eu entendo muito bem disso, né? Sendo mãe aos 32 anos de idade, eu às vezes, brigo assim com o Daniel e aí depois já, ai não, eu vou lá consertar isso, eu vou falar do outro jeito, eu vou fazer de outro jeito, porque pai, gente, mãe, sabe? A gente nasceu, nós mulheres nascemos para ser mãe, nós mulheres nascemos para constituir família, sabe? Para ser família, esse é o nosso maior chamado, esse é o nosso maior propósito de vida, sabe? E aí a gente como mãe vê, que nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do seu filho, muito pelo contrário. O certo, o princípio, o certo mesmo é isso, mas a gente vê aí pelo mundo, que muita coisa tá mudando, gente. Mas eu tô aqui pra te trazer esperança e dizer que ainda há tempo de corrigir, sabe? Muita coisa daquilo que a gente já falou, muita coisa daquilo que a gente pensou sobre nós mesmos. Então eu tô aqui pra te trazer um pouco de fé, tá bom? Eu quero te pedir também, compartilha essa live no maior grupo de WhatsApps que você tiver, compartilha aqui no seu Instagram, tá? Eu tenho certeza que através dessa mensagem que a gente vai falar hoje, você pode abençoar a vida de muitas pessoas. E nós, hoje, na nossa oração de número 11, nós vamos falar sobre restauração da autoestima. Vamos clamar, vamos orar pela reconstrução de uma autoimagem saudável e pela redescoberta do próprio valor. Como eu já falei, sim, a ideia, o certo da vida é que a gente nasça num contexto familiar saudável. Mas a gente sabe que isso não é possível. Eu não sei qual foi a sua história, eu não conheço a sua dor. Mas dentro do seu coração, sabe? Dentro do meu coração, a gente sabe o que é bom pra gente. Sabe? A gente anseia e a gente deseja viver isso. Então todas as coisas de ruim que eu passei na minha infância, na minha adolescência, eu vou construir agora, daqui pra frente, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, algo que seja bom para eles. Eu vou lutar para preservar a autoimagem deles, para que ninguém sabote a imagem dos meus filhos, a imagem dos meus amigos. Então, assim, para quem me conhece, as pessoas que caminham comigo, eu tô sempre falando, não, vamos para cima, vamos fazer, você é bonita, você é lindo, você é a princesa do Senhor. Então a gente precisa, sabe, restaurar essas palavras de elogios, restaurar essas palavras de amor com o nosso próximo, sabe? Então é muito importante a gente ter
assim, se libertar desse cárcere dentro da gente, sabe? De realmente elogiar, de realmente incentivar, de dar esperança. Já tem muita gente falando de muito desastre por aí, então já não cabe mais a nós levar mais desastre na vida de ninguém. Então estamos aqui com essa intenção de levar fé, esperança e amor. E hoje eu quero te contar uma história na Bíblia de uma personagem que passou por essa situação de ser resgatada, sabe, dos cárceres da mente dela, porque ela foi muito rejeitada. Essa personagem é uma mulher, ela foi abandonada, ela foi, sabe, largada aos cantos. Ela foi rejeitada pela família, pela sociedade, ela foi simplesmente, sabe, esquecida socialmente, familiarmente, ok? Antes da gente começar, a gente vai começar com uma oração, tá, gente? Para que o Senhor possa nos abençoar durante essa nova jornada, durante essa semana. E eu tô muito feliz por você ter parado um pouquinho da sua vida para ouvir essa mensagem. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de restauração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, que aonde essa live chegar, que aonde esse vídeo chegar, Senhor, as pessoas possam ser impactadas com a Tua presença, que elas possam ser reconstruídas, que elas possam ser restauradas novamente, Senhor. Que todo homem, que toda mulher que estava à beira, Senhor, de perder as esperanças, de perder a fé, de perder, Senhor, qualquer intenção de sonhar novamente, Senhor, em nome de Jesus eu oro, que essas pessoas possam ser restauradas, Senhor, que essas pessoas possam ser avivadas, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que hoje, Senhor, a autoimagem dessas pessoas sejam curadas, Senhor. Que essas pessoas possam ser libertas de aprovação alheias, mas que elas possam olhar na frente do espelho e dizer: como eu sou linda, como eu sou lindo, Senhor. Não, Senhor, porque a gente possa se achar de alguma forma, muito pelo contrário. É porque foram as Tuas mãos, Senhor, que nos criou, que nos desenhou no ventre da nossa mãe, Senhor. Foi o Senhor que nos desejou primeiro. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que, Senhor, a nossa autoimagem, da forma que a gente se vê, da forma que a gente fala conosco mesmo, Senhor, possa ser curada. Que a gente possa, Senhor, se amar mais, se cuidar mais, Senhor. Não, Senhor, para dizer ao mundo que somos melhores, que somos mais alguma coisa, não, Senhor. Mas para que a gente possa se sentir feliz, porque nós carregamos o Espírito Santo dentro da gente, Senhor. E que ao se olhar no espelho, a gente possa sorrir para nós mesmos, entendendo que o Senhor está ali, que o Senhor se agrada, Senhor, de nós. Resgata, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu, Senhor, na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Se na infância, se na adolescência as pessoas abusaram das suas emoções, arrancaram os seus valores, quebraram, Senhor, todas as suas intenções de sonhar com a vida, Senhor. Se de alguma forma essas pessoas foram ofendidas, foram xingadas, foram chamadas de nomes inapropriados, Senhor, da imagem, daquilo que o Senhor as criou. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cura, Senhor. Liberta essas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Liberta elas do cativo de uma beleza humana, Senhor. Liberta, Senhor, do cativo, Senhor, de uma beleza artificial do mundo, Senhor. Mas que essas pessoas possam ser, Senhor, cheias de alegria, cheias de beleza, Senhor, do Espírito Santo de Deus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que as mentes sejam abertas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, possa habitar em seus corações, trazendo novamente a esperança e a alegria. E que essas pessoas possam se olhar na frente do espelho, Senhor, e se alegrar e celebrar com aquilo que elas estão vendo ali, que é a criação, que é a semelhança do Deus Altíssimo. No nome santo de Jesus eu oro, para que toda pessoa que se acha feia, Senhor, para que toda pessoa, Senhor, que se olha no espelho e não se agrada, Senhor, que a partir de hoje seja um marco na vida dessas pessoas, Senhor, que elas possam entender o quão lindas e o quão belas elas são diante do Senhor. E não importa, Senhor, o que o mundo diz, mas importa é o que a Tua palavra diz, importa que o Senhor nos ama, importa, Senhor, é que Jesus está sempre de braços abertos para nos abraçar, para nos amar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que toda palavra contrária seja quebrada em nome de Jesus, que essas pessoas possam estar firmadas
na identidade de Cristo Jesus e não numa identidade humana, Senhor, porque uma identidade humana é mentirosa e enganosa. Mas aquelas pessoas que estão firmadas na tua palavra sabem, Senhor, quem as criou, quem as chamou, quem colocou uma missão em seu coração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que todo coração quebrado seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Amém, gente? Então assim, hoje nós vamos falar sobre restauração da autoestima, tá bom? Hoje eu quero ler com você uma passagem muito linda e está lá no livro de Lucas, ok? No capítulo 8 e no versículo 43, e nós vamos ler até o versículo 48. Eu já vou começar aqui, porque logo em seguida a gente já faz a nossa oração e nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, ok? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Olha que mensagem linda. Essa mulher, gente, ela sofria por 12 anos de hemorragia. Pense você passar tantos anos da sua vida com hemorragia, com sangramento. Então, assim, na nossa linguagem de mulher, sendo bem direta, o ciclo menstrual dessa mulher não cessou, não parou por 12 anos. E naquela época, 2000 anos atrás, né? Isso daí era um sinal de impureza. Então toda a sociedade, né, naquela época rejeitava. A família a abandonava. Então pense você, como essa mulher não ficou. Ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou toda a herança que ela tinha, ela gastou todos os recursos dela, porque ela queria ser curada, ela queria ser liberta, ela queria voltar à sociedade, ela queria ter uma família, ela queria amar a vida, ela queria estar no meio dos seus amigos, no meio da sua família, mas era impossível ela se achegar, porque as pessoas a rejeitaram e as abandonaram, e outra, que naquela época existia uma lei, então ela era vista como impura na sociedade e ela ficava com os demais deficientes, com as pessoas que tinham outros problemas, ok, gente? Então veja só como não ficou a imagem, a autoimagem dela, como ela se sentia feia, como ela se sentia rejeitada, abandonada, como ela se via ao se ver sangrando constantemente. Ela ia lá lavar a roupinha dela no rio e aquele sangramento, as pessoas com certeza, nas nossas palavras, zoaram da cara dela. Com certeza as pessoas, né, falavam palavras horríveis para ela. Com certeza ela sofria bullying, sabe? Assim, pra nossa história, sabe? Então, assim, era uma pessoa que era totalmente rejeitada. Essa mulher sofreu, assim, a rejeição de uma forma, rejeição e abandono de uma forma profunda. Sabe, se você pegar a Bíblia para ler, leia na sua casa, leia quando você tiver mais tempo e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. A gente tem a tendência de ler a Bíblia assim, de forma corriqueira e não entrar na história, e não entender que é um ser humano ali, não entender que é uma mulher ali há 12 anos sangrando de forma constante. A gente tem que parar de ler a Bíblia de uma forma assim, como se fosse qualquer livro. Não, você tem que entrar na história. Você tem que entrar na história dessa mulher e sabe assim, e fazer uma analogia com a tua história.
Qual foi a pessoa que abusou das suas emoções? Qual foi a pessoa que em algum momento falou algo que você deixou entrar e cravou no seu coração? Algum momento alguma pessoa te chamou de feia, de feio, sabe? Ou você mesmo, sabe, gente? Tá ali toda hora no espelho falando, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Gente, o ser humano é assim. Eu já vivi essa fase, sabe? Eu já passei por uma fase onde eu era muito assim, eu me cuidava demais, sabe? E claro, isso na época da juventude, né? Assim, na adolescência, que é normal, que é natural, isso é até bom, mas quando é de forma excessiva, isso pode nos atrapalhar no nosso futuro, sabe? Então eu fui criada no meio onde a minha mãe sempre tinha uma palavra de afirmação, onde os meus irmãos sempre tinham uma palavra de afirmação, sabe? E isso me ajudou muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas pense você nessa história que nós lemos aqui, o quanto essa mulher não sofreu. Eu não sei o que você pensa de você. Eu não sei quando você para na frente do espelho ali da tua casa, eu não sei o que você fala pra você. Mas eu vim hoje te dizer que não é o seu corpo físico que importa ao Senhor. O que importa ao nosso Senhor Jesus Cristo é a forma que você tá amadurecendo, é a forma como você se vê, sabe? Se você olha toda vez você se olha na frente do espelho e você se acha feio, você se acha gorda, e você se acha magra, e você não consegue ver beleza naquilo que Deus fez em você, existe algo de errado com a gente. Sabe? Deus, Ele quer que a gente se olhe no espelho e se alegre, e a gente celebre, porque muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Gente, me desculpa, mas eu tô com uma coceira no nariz. Acho que é alergia de alguma coisa, sabe? Deixa eu tomar uma água. Ao vivo e a cores é assim mesmo, né? Então, continuando. Eu não sei de que forma você se vê. Tem muitas pessoas que estão no hospital, que estão nos presídios, sabe? E eu não tô aqui pra julgar, pra culpar, pra condenar, nada disso. Tem algumas pessoas que têm algum tipo, que nasceram, né, com alguma deficiência no seu corpo, por questões da vida mesmo, e sabe assim, e você tem que parar, sabe, de ver algo errado em você. Seja você, aonde você estiver, como você for, pare de se olhar no espelho e ser o seu auto-sabotador, sabe? Aquela pessoa que está sempre se sabotando. Pare de ser o seu próprio inimigo e seja o seu amigo. Pare de liberar palavras que, sabe, que não te constroem em nada. Pare de se olhar no espelho e sempre ver uma pessoa feia lá, sempre achar que precisa de mais alguma coisa. Se você pode fazer, se você pode arrumar, se você pode ter, tenha, mas não fique preso àquilo que você pode ter. Fique preso àquilo que o Senhor diz que você é. Fique preso aos seus valores, aos seus princípios, e não deixa nenhum homem, não deixa nenhuma mulher roubar os brilhos dos teus olhos, o sorriso dos teus lábios, a alegria da vida. Não deixe na escola, na faculdade, não deixe nenhum homem, não deixe ninguém roubar a beleza que está dentro de você, porque a beleza de fora, essa carcaça aqui, gente, sabe, ela vai passar, é passageiro. É claro que a gente precisa se cuidar. É claro que você precisa, né? Se você pode, se você tem condições, vá, faça, compre. Mas sabe, não deixa isso ser um empecilho na sua vida, sabe? De entender quem você realmente é. Então eu vou usar um exemplo meu. Eu poderia sim estar aqui com as unhas pintadas? Sim, poderia, né? Eu vou até tentar fazer isso durante a semana, mas não por uma necessidade de eu estar aqui para vender uma imagem, para vender algo que eu não sou, sabe? Então assim, eu não posso estar com a unha pintada, mas não parou o fato de eu vir aqui conversar com você. Sabe, eu posso sim arrumar o cabelo, eu posso sim melhorar as roupas, posso, tá tudo certo. Se você tem condições, faça isso. Eu vivo as minhas condições e pra mim tá beleza. E não vai parar o meu propósito de vida só por aquilo que eu preciso entregar, porque a sociedade me vende algo, porque o Instagram me vende algo. E tem muitas pessoas, sabe, que param no propósito de vida delas porque elas se olham e falam: não, eu tenho vergonha, não, eu tenho medo, não, eu não posso isso porque o meu nariz é grande, porque a minha boca é grande, porque a minha orelha é grande, porque o meu cabelo é assim, porque a minha roupa é assim, sabe? Se você tem uma mensagem linda para entregar para o mundo, entregue essa mensagem.
Não deixe, sabe, que o inimigo, sabe, não deixe que o inimigo vença essa guerra do superficial, sabe? Olha só o tanto que eu já errei aqui, então assim, eu não posso parar. Não posso parar só porque eu disse uma palavra que eu me confundi, que eu errei. Eu não posso parar. Eu tenho uma mensagem para entregar, eu tenho uma missão para cumprir, sabe? E eu tô aqui fazendo isso com as minhas condições, com aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso entregar, e tá tudo certo. E isso pra mim era um desafio, porque eu chegava na frente do espelho, mas não, eu não vou conseguir, não, eu não vou conseguir falar, não, mas olha, eu não sou tão bonita quanto aquela outra pessoa que é mais bonita. Graças a Deus que tem os filtros aqui que já ajudam um monte, louvado seja o nome do Senhor, sabe, pra dar um up na gente. Mas assim, também se não tiver um dia, eu não posso parar a minha missão de vida, de entregar a mensagem de Deus, de fazer com que esse instrumento aqui, como Instagram, como live, como vídeo, sabe, possa me parar na vida. Então assim, por muitos anos, por muito tempo, eu não entendia qual era a missão, eu não entendia qual era o propósito. Hoje eu já tenho clareza, porque é necessário que a gente passe por algumas situações da nossa vida, onde as pessoas sim podem nos chamar de feia, onde sim relacionamentos, uma pessoa que você gostava ou que você tava ali apaixonado, né? Falando, não, eu não quero nada com você, você é muito feia, você é muito isso, muito... sabe? Você é gorda, você é magra, eu não sei qual é a tua história. Mas se você passou por alguma coisa assim do tipo, nós precisamos a gente precisou passar por essas situações para que hoje, sabe? Não para que te parasse, mas para que você avançasse, para que você amadurecesse. Se eu não tivesse recebido palavras de como, eu não quero você porque você é feia, não, eu não quero você porque você é gorda. Então, sabe assim, a gente não ia estar aqui. Eu não teria pulado essa fase da minha vida para me desenvolver, para me amadurecer, para me crescer no meu processo de vida. Então, essa mulher aqui, gente, olha a dor dela. Era uma hemorragia, era algo que era visto, era interno e era externo. Então, veja só o trauma que essa mulher me passou. Mas depois de tudo isso aqui que eu falei, se você não se encaixou em alguma coisa, procure aquilo que você olha no espelho e você tá sempre reclamando, sabe? Olha nos seus olhos, fala assim, não, eu preciso voltar a ser luz, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, sabe? O que está há muitos anos te matando por dentro? Essa mulher era uma hemorragia há 12 anos. E você? Qual é a sua hemorragia? Sabe? E você? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual foi o abuso? Quem te parou? Quem te paralisou? Sabe? Aquilo que aconteceu no passado, sabe? Não significa que é o seu futuro. Aquilo que as pessoas falaram, a forma que você se vê, não é a sua identidade. A sua identidade está em Cristo Jesus. E se você tem vida, é porque você ainda tem um propósito nessa terra. É porque você ainda tem uma missão, é porque você tem alguém para ajudar, é porque você tem alguém para abraçar, é porque você tem que sonhar novamente, você tem que realizar, passar dificuldades e viver a vida. É a vida, é a vida. E vamos para cima, não dá para parar. Eu já tentei parar, sabe? Não deu muito certo. Mas graças a Deus que eu sempre encontrei pessoas para me encorajar. O Senhor sempre usou pessoas para me levantar. E eu estou aqui, da mesma forma que um dia eu caí lá atrás, eu estou aqui tentando levantar você e falar, para com isso. Para de achar que você tem que ficar bonita pros outros. Para de achar que você precisa ficar magro, gordo pros outros. Veja se é isso que você quer. Se você quer isso, cuide bem da sua saúde. Eu não sou contra isso. Cuide, você sabe o que é certo e o que é errado. Essa mulher gastou todo o dinheiro dela pela cura dela. Ela lutou, ela não desistiu. Mas ela não encontrou a cura em médicos. Aonde você está depositando toda a sua energia, que você não encontrou cura para você, que você não consegue ser feliz? Eu vim te dizer que com Jesus há beleza, com Jesus há vida, com Jesus há um arco-íris por detrás de uma grande tempestade. Sabe, essa mulher, ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do manto dele e imediatamente ela foi curada. Jesus, sabe? Jesus, Ele precisa da sua fé primeiro para te curar.
sabe? Ele precisa que você acredite que você é capaz, que você consegue. Ele precisa te restaurar por dentro, para que quando você for curada no seu interior, isso possa exalar no seu exterior. Você entende o que eu quero dizer? Então essa mulher, ela foi curada da hemorragia dela. E Jesus, percebendo que saiu uma virtude, que saiu o poder dele. Existem pessoas que é capaz de nos resgatar só por um abraço. Existem pessoas que são também capazes de nos matar com aquilo que elas falam. Existem pessoas que são capazes de nos matar com a forma que olha pra gente, sabe? Aquele olhar, ai, sai de perto, ai, você é muito feia, ai, você é isso. Então, assim, você precisa entender qual é a multidão que você tá caminhando. Está te fortalecendo ou está te diminuindo, está te deixando ainda mais triste? Decida caminhar com as pessoas certas. Decida sair dessa dor também. Decida você se olhar no espelho, magra, gorda, e falar, eu sou linda, eu sou top. E tá tudo certo quando você se sentir um pouquinho feinha ou mais ou menos, porque, sabe, eu não posso ser hipócrita com vocês aqui. Tem horas que eu olho no espelho e falo, meu Deus, não sou eu. E eu já vou lá, já dou um jeito, sabe, já passo a mão no cabelo. Então a vida é assim, sabe, tem dias que a gente se acha bonita, a gente se acha feia, mas assim, a questão não é o que tá fora, é a questão que tá dentro. É o seu coração. Sabe quando eu tô com o cabelo desarrumado, eu ainda tô sorrindo, eu ainda tô alegre, eu ainda tô dando risada, eu ainda tô dando, sabe? Não é o seu exterior que vai ditar o seu interior. Tá bom, gente? Guarda isso no seu coração. Então essa mulher, ela com muita fé tocou no Senhor e imediatamente ele o curou. E o mais legal que no versículo 38 fala assim, ó: então Jesus lhe disse, filha. Ele sabia o nome dela, desculpa, porque Jesus, né, ele é santo, ele é puro, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia o nome dela. Por que Jesus não chamou ela pelo nome? Você já parou para se perguntar? Se pergunte isso, sabe? Agora sim me veio um estalo, sabe? Por que Jesus não perguntou o nome dela? Porque Jesus já sabia o nome dela. Jesus sabe da sua dor. Ele conhece a sua história, sabe? E ele, quando chegar na sua vida, ele vai querer te fortalecer na sua identidade. Essa mulher, ela foi rejeitada, abandonada, o pai abandonou, a mãe abandonou, a amiga, todo mundo abandonou essa mulher, gente. Ela andava sozinha, caminhava sozinha, ela perdeu a identidade dela no processo da vida, da dor dela, tá ok? Mas Jesus chama ela de filha. Gente, ser chamada de filha, isso, sabe assim, mexe dentro de você de uma forma por inteira, por completa. Jesus resgatou essa mulher não somente na enfermidade que ela carregava, sabe? Nessa doença que ela tinha, mas ele restaurou ela por inteira, nas suas emoções. Ele tocou naquilo que é precioso para nós que somos mulheres, sabe? Nós desejamos ter um pai na nossa vida. Tem muitas pessoas que tiveram o privilégio, sabe, de ter o pai, de ser amadas, mas tem muitas mulheres, muitos homens, enfim, né? Você tem que achar aí quem é você nessa história. Que foram rejeitadas já na infância. Então Jesus, sabendo de toda a dor dela, sabe? Jesus não chamou ela pelo nome, chamou ela de filha. Curou ela como mulher, curou ela como filha, curou ela na sua identidade, curou ela nas suas emoções, curou ela nos seus sentimentos. Fez uma cura completa. A sua fé a curou. Olha só que poderoso você ouvir isso de Jesus, falar, filha, a sua fé te curou. Porque você foi atrás, porque você buscou, você tentou, você não parou, você não desistiu, você não deixou que os outros pensam de você. Desculpa, você não esperou pela aprovação dos outros, você não parou na rejeição dos outros, você continuou a sua dor, você continuou a sua vida, mas sabe, você não desistiu, você não
você não internalizou aquilo que as pessoas verbalizaram para você. Você não desistiu de Jesus, você não desistiu de me conhecer. Você teve fé, você teve coragem, você teve ousadia. Você entrou no meio da multidão e pegou aquilo que era teu por herança, porque o pai deixa uma herança para os filhos, sabe? Então Jesus, sabe? Jesus, ele veio assim de uma forma por inteiro, por completo, e resgatou a identidade dessa mulher. Trouxe para ela novamente quem ela é. E depois disso, gente, a Bíblia não conta mais nada dessa mulher. Mas em nome de Jesus, sabe? Não tem como, sabe, você passar por Jesus e simplesmente depois abandonar a fé. Não, eu tenho certeza que essa mulher se tornou uma grande mensageira do seu milagre, sabe? Da sua esperança, sabe? Eu tenho certeza que essa mulher, ela carregou uma cura na vida de outras pessoas, da vida de outras mulheres que talvez ela conhecia, porque ela foi rejeitada pela sociedade. Ela caminhava só com as pessoas, né, que também foram rejeitadas. Então veja só, ela retornou lá e falou: gente, Jesus me curou, basta você ter fé, basta você ir atrás dele, para de gastar seu dinheiro com coisa que não tem nada a ver, para com isso, vai atrás do Senhor Jesus Cristo, pare com que as palavras dos outros, sabe, sejam uma verdade no seu cérebro, nos seus sentimentos. Para de achar que, sabe, para de achar que o mundo, que aquilo que o Instagram, que o Facebook te vende, sabe, para de achar que isso é sua cura. Você precisa ter um encontro genuíno, é você que precisa tocar no Senhor Jesus Cristo. Se você quer viver algo novo no Senhor Jesus Cristo, é você que precisa avançar e não os outros, sabe? Você precisa se ver belo. É você que precisa se apaixonar de novo por você. Se apaixone por você novamente. Deleta todas as palavras de ruim que já falaram de você. Se olhe no espelho e se reconstrua tijolo por tijolo. E convide Jesus para fazer parte da sua história. Então não desista de nada na sua vida, só porque os outros falaram alguma coisa, ou só porque você, enfim, foi rejeitada, foi abandonada. Não, a sua identidade está em Cristo Jesus. Ok, gente? Já vamos chegar no fim aqui, então eu vou ler a nossa oração de hoje. Restauração da autoestima, clamar pela reconstrução de uma autoimagem saudável e pela redescoberta do próprio valor, ok? Divino Pai, fonte inesgotável de amor e bondade, a Ti elevo o meu coração buscando a restauração da minha autoestima, tão fragilizada pelas experiências passadas. Clamo pela reconstrução de uma autoimagem saudável, onde eu possa me enxergar com os Teus olhos, como uma criação única, valiosa e amada. Senhor, ajuda-me a redescobrir, ajuda-me a desconstruir as mentiras que foram plantadas em minha mente, as vozes críticas que ecoam e diminuem o meu valor, que eu possa reconhecer a minha beleza interior e exterior, minhas qualidades e talentos e a força que reside em meu ser. Peço que me guies na redescoberta do meu próprio valor, que reside em minha essência e não nas opiniões alheias ou nas experiências dolorosas que vivi. Ensina-me a me amar e a me aceitar incondicionalmente com as minhas virtudes e as minhas imperfeições. Que a Tua luz ilumine as áreas sombrias da minha autoimagem, revelando a verdade do meu potencial e da minha dignidade. Fortalece minha confiança para que eu possa me expressar autenticamente e buscar meus sonhos com coragem. Ajuda-me a me libertar da necessidade de aprovação externa e encontrar em Ti, Jesus, e em mim mesmo a validação que tanto anseio. Que eu possa me reconhecer como merecedora do amor,
Desculpa, gente, eu vou reler aqui, tá bom? Que eu possa me reconhecer como merecedor de amor, respeito e fidelidade. Rogo por tua graça, para que eu possa me ver com clareza e compaixão, nutrindo um amor próprio que me sustente e me impulsione a viver plenamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que lindo, né? Gente, quando a gente encontra essas orações assim, sabe, que nos liberta da gente mesmo, sabe? Dos nossos pensamentos, daquilo que os nossos olhos compraram na sociedade, sabe? É tão gostoso quando você caminha com Jesus e você pode caminhar assim, ó, com o cabelinho meio desfeito. Você pode caminhar com aquilo que você tem, sabe? Com aquilo que você gosta, com aquilo que você ama. Sabe, a gente precisa entender que a nossa essência, ela não é comprada, sabe? A nossa essência, a gente também não vende ela, sabe? Nasceu dentro de você, Deus te criou da forma que você é. Se ame, se aceite como você é, sabe? Pare de esperar a validação dos outros. Então, assim, e isso acontece muito, né? Na minha adolescência, na minha juventude ali dos meus 17, 18, 19, sabe? Até eu encontrar, assim, o amor da minha vida, que era meu marido, que é o meu marido. E, assim, foi uma fase muito delicada, porque eu me cuidava muito. Mas, sabe, eu me cuidava pra mim ter alguma coisa, pra mim chegar em algum lugar, sabe? Eu sempre deixava a minha essência de lado. Então, assim, graças a Deus, o Senhor me ajudou, Ele me resgatou, sabe? Então, hoje eu posso caminhar, caminhar com a condição que eu tenho e ver que tá tudo bem, sabe? E eu posso me alegrar se a condição dos meus amigos, das minhas amigas é maior que a minha. E tá tudo certo. E tá tudo ok pra aquela amiga que consegue, né, arrumar a barriguinha, consegue, sabe, ajustar alguma coisa que ela não gosta no corpinho dela. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É cada um vivendo a sua realidade. Mas a questão aqui principal é que você não pode parar de viver por conta de algo que, sabe assim, tá no seu corpo, tá em algo, alguma palavra que foi falada. Você não pode parar, você não pode, sabe, entregar o seu valor, você não pode entregar a sua essência assim pros outros, sabe, assim pra vida. Não, gente. Então, assim, você precisa se amar, é você que precisa se aceitar, sabe, gordinha, magrinha, do jeito que você tiver. Você precisa ver beleza nos teus olhos. É os teus olhos que precisam, sabe? Você precisa se olhar no espelho e falar, não, tá tudo certo. Eu me amo assim. E tá tudo ok. É uma decisão. A forma que você se vê, a forma que você fala pra você, é uma decisão. É uma decisão que você toma na sua vida em falar, em aceitar. É uma decisão também você aceitar aquilo que as pessoas falam de você. É uma decisão, sabe? A minha oração, e a oração que eu expressei aqui, nessa oração do número 11, é para que você entenda a sua estação, é para que você entenda a sua dor, sabe? É para que você olhe para você mesmo e fale assim, não, peraí, não é nem as pessoas, é eu mesmo que me saboto, é eu mesmo que eu me coloco para baixo, é eu mesmo, eu tenho aqui tudo, Rayane, mas é eu mesmo que eu não quero. Você decidiu viver nisso? Sabe? É uma decisão sua. Mas assim, não coloca a culpa no mundo, não coloca a culpa em Deus, não coloca a culpa, não. É uma decisão sua. E ok. Mas a minha oração para você é que você volte a ter vida. A minha oração aqui é para que você decida ter esperança como essa mulher teve. A minha oração aqui é que os teus olhos voltem a brilhar. A minha oração aqui é que você tenha alegria, que você volte a sorrir novamente. A minha oração aqui é que você se veja no espelho e se ame. Para de se criticar. Para de falar mal de você mesmo. Para com isso. Sabe? Tome uma decisão. Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas, homens e mulheres, sabe? Que eles assim, podem, mas elas ou eles, enfim, eles se encontram num lugar de vítima na mente deles que, assim, as pessoas precisam ter dó dessas pessoas a todo custo. Assim, você sabe, tem gente que gosta de ser o centro das atenções das suas dores.
para com isso, em nome de Jesus, se liberta. Tá entendendo? Sai dessa cadeira de sempre ser vítima. Sai dessa cadeira onde as pessoas precisam ter dó de você. Sai dessa cadeira onde você sentou ali há 30, 40 anos, sabe? Seja que nem essa mulher. Seja corajosa. Vai atrás daquilo que é teu, daquilo que te pertence. Ela sabia que em Jesus havia cura e ela não desistiu. Olha que impressionante, isso é uma lição de vida pra mim, gente. Às vezes que eu não é 100%, não é todo dia que eu acordo 100%. Às vezes eu não quero vir aqui conversar com vocês. Às vezes, sabe assim, quero desistir, quero parar. Mas assim, aí o Senhor fala, Rai, você precisa continuar, você precisa permanecer, sabe? Quanto mais você expressa, quanto mais você fala, mais vai se tornando uma verdade pra você. Sabe, gente? Então assim, eu tô aqui sendo vulnerável pra você também. A gente não acorda todo dia 100% a Mulher Maravilha, não. Tem dias que a gente só quer ficar o quê? Debaixo da coberta mesmo e ficar ali a vida toda. Mas não dá pra ficar ali a vida toda, sabe? Essa mulher tinha hemorragia, é uma vergonha, sabe, gente? A gente parar a vida tá vendo como que a palavra, ela nos resgata, ela nos salva. A palavra de Deus transforma a nossa mente, transforma o nosso ser, sabe assim, dá um estralo na nossa cabeça. Não, gente, vamos pra cima, não dá pra parar de viver por conta dos outros, não dá pra parar de viver por conta das dores do passado. Então volte a se amar, volte a se amar, sabe? Volte a ter uma beleza nos teus olhos com você mesmo. Você é capaz, e se você se sente assim, ore ao Senhor, faça essa oração. Veja de novo esse vídeo, busque as tuas palavras, porque assim, esse e-book aqui é só para abrir a tua mente para a forma que você também pode se expressar com o Senhor, sabe? Então, teve uma época da minha vida, ainda mais depois da minha gestação, o primeiro ano de gestação, eu sei que é difícil, mas assim, nossa, gente, eu me larguei por completo, sabe? Não, eu não queria nada com nada, eu não queria me cuidar, eu não queria nada, eu não queria fazer cabelo, eu não queria nada. E aí eu tava o quê? Só sobrevivendo. Mas aí até que passou aquele tempo, assim, sabe? Dos dias difíceis, da primeira gestação, sabe? E aí o Senhor começou a me resgatar novamente na minha autoimagem, sabe? E Ele nos ama, gente. Jesus, Ele nos ama. E aí Ele começou a me resgatar novamente. Ele começou a trazer beleza, a trazer brilho nos meus olhos, a trazer vida novamente. Ele começou a mudar o meu guarda-roupa. Assim, eu amo caminhar da forma mais simples possível, sabe? Mas eu também entendi que eu precisava me posicionar com as minhas vestimentas, com a minha forma de falar, com a minha forma de posicionar. Eu precisava, sabe assim? Então, quando Jesus ele entra na sua vida, Ele te chama de filha. Filha, cheguei, agora vamos lá, vamos mexer em tudo. Vamos trazer coisa nova pra você, vamos viver algo novo, volta a sonhar, volta a crer, vai se cuidar, vai pra academia, vai caminhar. Viva conforme a sua possibilidade, conforme aquilo que você tem nesse momento, sabe? Então, o importante é que o Senhor, Ele quer ver o seu coração alegre. Tudo bem, ai, tá ruim aqui o negócio, mas a alegria é a esperança, sabe? É a sua esperança. Tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar, em nome de Jesus. Então, assim, é nesse sentido, sabe, gente? Essa mulher tinha todos os motivos para parar de viver, mas ela não parou. Ela foi até o último minuto da vida dela, ao encontro de Jesus. Ela achou a cura dela, a fé dela a curou. E você? Quando foi que você perdeu a fé? Perdeu a fé por quê? Parou por quê? Parou de sonhar por quê? E aí? A gente ainda tem uma vida para viver. Então volte a ter esperança, volte a sonhar, volte à vida, tá bom? Então comece por você, comece aí se arrumando, vai do seu jeitinho, vai na sua realidade, abre o sorriso na frente do espelho, sabe? Vai quebrando essas correntes mentais. Um exercício que eu deixo para você, eu sei que parece loucura, mas ajuda muito, gente. Chegue na frente do espelho, ou em qualquer lugar onde você estiver, começa a fazer assim, começa a puxar um sorriso, sabe? Tá de pijama? Puxa o sorriso, vai puxando. Por quê? É a sua mente. A sua mente precisa sair do lugar de vítima. É a sua cabeça, tá bom? O seu coração, ele tá disponível, ele tem fé, ele tem esperança. Então é a sua mente agora que precisa ter o quê? Novos hábitos.
é preciso o quê? Ouvir coisas boas, falar coisas boas. E não é você que precisa construir, é o que você verbaliza que constrói o teu exterior também. Se você falar toda vez que você é feia ou feio, você tá o quê? Mentalizando isso a todo tempo. Mas o Senhor tá ali do teu lado te resgatando, falando, não, filha, vamos lá, faz o exercício. Então você tem que sorrir. Sorria, sabe? Abre os dentes e faz ali umas 10 vezes. Você tá bravo, então, assim, faz mesmo, proposital, sabe? Que vai te ajudar. A sua mente, ela vai entrar, ela vai entender, tá ok? Que pode vir tempo ruim, pode vir tempo bom, mas a sua esperança está no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu apagar aqui. Gente, a gente termina aqui, tá bom? Já são 3 horas, fui ver a hora aqui. E eu espero que a live de hoje, sabe, que a mensagem de hoje, que a oração de hoje tenha te resgatado e te curado de alguma forma. Em nome de Jesus, que você tenha clareza na sua caminhada, que você, sabe, volte a ter esperança de você mesmo, sabe, do seu corpo, da forma que você se vê. O Senhor, Ele pode resgatar, sabe, a sua autoimagem, o seu valor. Pare de olhar para trás. Chegou a hora de você, sabe, se esforçar. Chegou a hora de você decidir querer o melhor para você. Tá bom? Então, eu te espero amanhã, compartilhe essa live e que Deus abençoe a sua vida. Você é uma pessoa preciosa, você é uma pessoa preciosa, entenda isso. Jesus, Ele te ama, Ele está disponível para te resgatar. Aonde foi que você parou, Ele vai te resgatar, desde que você não desista de você. Em nome de Jesus, gente. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua semana. E em nome de Jesus, seja uma pessoa feliz, alegre, entendendo que não é a situação, mas é o seu estado de espírito que tá sempre ali cheio de esperança. Em nome de Jesus. Gente, um forte abraço, tá bom? Eu amo vocês. Tchau, tchau.